Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog, tudo bem? Esse é meio que um vídeo extra para complementar os outros vídeos que a gente anda fazendo aqui no nosso desafio de 30 dias de Sociologia, que são um vídeo por dia, por 30 dias e além, que é um desafio que eu me coloquei para a gente poder colocar esse canal de volta no mapa. Então desde já, se você curte essa ideia, dá o joinha, comenta, se inscreve, aperta o sininho, avisa pro pessoal. Eu peguei uma corda, vou falar como o pessoal falava lá no norte, eu botei um story falando do Eduardo Bolsonaro e assim, quando a gente fala do Eduardo Bolsonaro, o pessoal já fica logo em polvo rosa, como se diz, né? E fora a galera que começou a ficar meio que, começar a falar assim, né, da minha aparência, do meu jeito e tal, já respondi a altura pra lá também. Fora isso, uma coisa que me chamou bastante atenção é outra pessoa que chegou e disse, olha, você não sabe o que você tá falando. E eu fiquei pensando, o que exatamente na minha fala de lá, daquele short de 40 e poucos segundos, era tão grande que a pessoa tem que digitar um comentário daquele, entendeu? O que via reação é essa? Bom, eu decidi começar a mostrar certas coisas aqui pra vocês, vamos ver se eu exagerei mesmo quando eu disse que o Eduardo Bolsonaro tava fugindo pros Estados Unidos para poder fazer campanha de lá pra cá. Vamos ver. Como vocês podem ver, esta notícia aqui do dia 20, deputados dos Estados Unidos apoia Eduardo Bolsonaro e propõe sanções contra Alexandre de Moraes. Essa aqui é a notícia da Jovem Pan, tá? E a gente poderia até fazer uma outra questão aqui, como eu falei naquele outro vídeo do, olha, estão te enganando, é muito uma questão de como é que você diz as coisas, né? O que eu achei interessante é que a Jovem Pan coloca na cara de quem é o deputado. Olha, Rick McCormick é o deputado, tá? Que eles estão falando aqui. É esse cara aqui. E ele explica basicamente o que? Que esse deputado republicano apresentou uma moção para o Congresso dos Estados Unidos, instigando sanções contra o Alexandre de Moraes, argumentando que o Alexandre de Moraes, ele tá, bom, aquela coisa velha de sempre, de que o Alexandre de Moraes está perseguindo seus adversários políticos, e o Brasil está sem democracia, e uma ditadura, aquela coisa toda. O interessante para mim não é nem isso acontecer, tá? Porque esse congressman aqui, esse deputado, isso não é particularmente relevante, tá? Assim, pro nosso coisa de ontem. Isso aqui é o link dele no Twitter, não vou abrir, não vou submeter vocês àquele lugar. Mas é basicamente isso que eu estou te dizendo para vocês, isso que a matéria está dizendo, isso que você deve ter ouvido por aí. O deputado chegou no Congresso e falou, ei galera, o Alexandre de Moraes é mau, vamos fazer algo a respeito. O interessante para mim são duas coisas primeiras. Primeiro, o Tempo Político é um outro jornal, ele explica um pouco mais a respeito de como é que foram essas sanções, como é que foi esse pedido, porque é uma coisa que a Jovem Pan não explica. Primeira coisa que ele faz é o seguinte, eles apresentam uma coisa chamada Lei Magnitsky, tá? Eu já vou explicar isso aí. E a ideia é que essa lei aí, Magnitsky, que seria usada contra o Alexandre de Moraes, tá? Aqui também tem o nome das duas pessoas que assinaram, não foi só o Rick McCormick. Foi também essa mulher aqui chamada Maria Elvira Salazar, a gente já vai voltar nela também. Eles querem que o Moraes sofra essas sanções previstas nessa lei Magnitsky aqui. O que essa lei faz? Basicamente, ela autoriza os Estados Unidos a punirem pessoas que, segundo o juízo do próprio Estados Unidos, violam direitos humanos. Ou seja, os Estados Unidos decide quem é que é o culpado, decide que você violou direitos humanos e os Estados Unidos vai punir você, não importa se você... mas eu sou cidadão de outro país, não importa. Segundo esse ato aí, não importa. E quais são as grandes punições desse ato, tá? Punição número 1, eles congelam tudo que é seu, que está lá em solo americano, se você tem casa, se você tem conta no banco, etc. Tudo congelado lá. Número 2, eles acabam com o teu visto, você não pode mais ir, você está banido dos Estados Unidos. Se você tem visto, você perde visto. Se você não tem visto e for aplicar para um visto, você automaticamente é pego no sistema deles e aí você não consegue mais o visto. Tá? É basicamente isso que significa a Lei Magnitsky. Outras coisas podem acontecer, tá? Porque são outras sanções, tá? Você também pode, por exemplo, impedir que essa pessoa faça negócios nos Estados Unidos, tipo, o cara quer comprar uma coisa dos Estados Unidos para o Brasil, não pode.
Isso também está dentro da sanção. Eu não recomendo ler toda a sanção, porque é uma página bem grande, mas só para mostrar para vocês que eu sei do que eu estou falando, ou minimamente eu sei do que eu estou colocando aqui, eu tenho um link que eu vou deixar aqui, aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, com o link completo para a lei completa, porque eles também têm algo parecido com o Diário Oficial lá, tá? Então você pode ir lá e olhar as leis que eles têm. Isso aí também é uma coisa que eles têm nos Estados Unidos, olha que maneiro. Então a outra coisa que eu queria mostrar para vocês era que... Então pensa numa coisa, esse cara, ele chega, esse McCormick, que ele é o porta-voz do Trump, tá? O negócio dele é o seguinte, ele é um dos porta-vozes do Partido Republicano e do Trump em particular, tá? Eu acho que é por isso que tanto a notícia do Tempo quanto aqui o Jovem Pan se mostram mais com ele. Ó, ele falando isso em entrevista, tá? Ele botando isso no Twitter dele, que é esse negócio aqui que eu mostrei, ó. Que eu não, de novo, não vou poluir vocês com o Twitter. Enviamos uma carta à Casa Branca pedindo o uso do Global Magnitsky Act, da Lei Global Magnitsky, para tornar medidas decisivas contra o ditatorial juiz da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, e potencialmente contra seus cúmplices nessas violações de direitos, princípios democráticos e direitos humanos. Percebam o potencialmente contra seus cúmplices, tá? E aí você pensa, nossa cara, como eles vão decidir quem são os cúmplices? Então, esse ato Magnitsky, ele diz claramente que quem tem que decidir isso é o presidente dos Estados Unidos. O Congresso, ele não decide isso, não é o Congresso dos Estados Unidos que decide isso. Isso aí é um ato administrativo do presidente. O presidente dos Estados Unidos, no seu exercício de poder, que pra gente, pelo menos aqui do Brasil, né, parece um negócio quase de rei, né, porque ele fala e todo mundo tem que obedecer, vai entender. Ele basicamente diz que essa pessoa vai ser perseguida e ela vai ser perseguida. Olha, na verdade, essa lei, ela já é meio antiga, né? Lá no ordenamento jurídico dos Estados Unidos, se eu não me engano, ela começa em 2002. Você pode colocar no Google o nome, né, Magnitsky Law, ou Magnitsky Act, e o primeiro link em inglês é esse link do Diário Oficial dos Estados Unidos, e o segundo link em português, se eu não me engano, é um bom resumo do que significa essa lei, tá? Mas basicamente ela surge porque um advogado russo morreu em circunstâncias suspeitas lá na Rússia e passou-se essa lei para que autorizava o presidente dos Estados Unidos a tomar sanções contra, né, as pessoas que teriam assassinado esse homem, entendeu? E desde então ela ficou lá no ordenamento jurídico. Ela está lá, né, como quase todas as leis, né, dos Estados Unidos. Enquanto ninguém usa, ela está lá. Quando usa, resgata ela das sombras, né? É assim que funciona mesmo. Até aí tudo bem. O representante Rick McCormick, que é o carinha da lei, que isso aqui é uma outra matéria da NBC, tá? Mostrando ele em Atlanta, porque ele é deputado pelo Atlanta, pelo estado de Atlanta, tá? Isso aqui é uma audiência pública que ele teve que fazer lá na cidade, na capital, explicando os cortes de gasto do DOGE, né? Daquele programa do Trump de corte de gastos do serviço público, que abordou a questão de uma forma muito interessante, que é corta tudo e depois a gente vê se dá para juntar, que é uma abordagem bastante típica do Musk. Para quem acompanhou a saga de compra do Twitter pelo Musk, né, desde o tempo que ele falava mal do Twitter pra caramba, diminuindo o valor das ações, dizendo que ia comprar, depois não quis mais comprar, e a justiça dos Estados Unidos teve que colocar ele ali no lugar e dizer, olha, você não vai comprar, você começou o processo, né? É isso que você vai fazer mesmo? Então, né, enfim, ele acabou comprando. E toda aquela coisa do let that sink in, e aí ele entra na site do Twitter com uma pia, e aí manda aquele e-mail dizendo, olha, se você não estiver aqui em 48 horas, você está despedido, não sei o que. Que é a mesma coisa que ele tentou fazer lá nos Estados Unidos, tá? E é muito engraçado que ele mandou um e-mail para todo mundo do RH, né, do departamento que ele é, porque o Doug não é, na verdade, enfim, uma longa história. Ele mandou o e-mail dizendo, olha, você tem até segunda-feira, ele mandou e-mail na sexta, até segunda-feira ele mandou e-mail dizendo, olha, você tem que me dizer 5 coisas que você fez antes da semana, e se você não me disser, você está despedido. Os funcionários do governo dos Estados Unidos, como bons funcionários públicos, olharam para este e-mail e riram, né?
Porque, tipo, tinha e-mail do pessoal da CIA, pessoal da NSA, gente de alta segurança, sabe? Alta patente, assim. E eles olharam e riram porque disseram, poxa, eu tô vendo e-mail que eu não sei de quem é, perguntando o que eu fiz e eu sou um funcionário público do Estado. Ah, eu não vou responder isso não. E foi muito engraçado, porque, tipo, ninguém caiu, virou um meme e tal. É bem interessante essa história. Só que antes, isso é a coisa mais recente que o Doug fez, que pelo menos chegou aqui no Brasil. Isto que eu estou mostrando pra vocês foi logo no começo, 27 de fevereiro, que é essa matéria, tá? E se eu botar o som, o YouTube vai cortar. Mas isso aqui é bem legal, é ele tentando explicar como as reformas são boas e todo mundo meio que gritando com ele, enfim, é bem interessante. Por que eu deixei isso aqui? Basicamente para vocês gravarem a cara deste cidadão aqui, ó. Que esse cara aqui é o Rick, tá? Esse cara aí. Ele é médico, tá? Então ele é desses candidatos assim, bem tradicional na verdade. Ele vem de família tradicional, de lá da Geórgia e tal. Bem, sabe? Mas a outra candidata, a outra pessoa que assinou o tal do papel dizendo que o Moraes tinha que ser punido pelo grande império, porque ele ousou fazer algo que está no direito dele como agente público de fazer, foi esta criatura aqui. Deputada que chamou Moraes de totalitário chefiará comitê com jurisdição para atuar na política externa dos Estados Unidos. Eu estou usando a revista Oeste de propósito, porque eu não quero vocês me chamando aí de esquerdinha, tá? Não quero vocês dizendo que tu tá escolhendo uma fonte enviesada. Pois eu tô pegando uma fonte pró os caras aí pra vocês verem o que tá acontecendo. Esta mulher aqui, essa aqui, tá? Essa aqui é uma foto dela. Ela é Maria Elvira Salazar. Ela é filha de imigrantes cubanos, tá? E ela mora na Flórida. Ela é representante, né? Congressman, né? Congresswoman, né? Deputada pela Flórida. Acho que era do distrito 17, não lembro agora. Porque lá cada distrito tem um, né? É bem outro sistema. Essa foto aqui dela é ela fazendo essa. Porque foi ela quem fez o quê? Vocês lembram que há uns meses atrás teve um grupo de parlamentares que está tentando fazer exatamente a mesma coisa de agora? Que é chegar no Congresso Nacional de lá, dos Estados Unidos, e fazer essa coisa toda. Foi logo antes da eleição do Lula, logo antes de ele tomar posse. Não sei se vocês lembram disso. Pois é, essa Maria aqui, essa Salazar aqui, é ela. Essa aqui é uma foto dessa ocasião, tá? A deputada norte-americana Maria Salazar vai chefiar o subcomitê de assuntos ocidentais na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Câmara dos Representantes é a tradução ruim da Oeste para Câmara Federal, tá? Porque representative é o jeito que eles chamam os congressistas. Em maio do ano passado, a parlamentar chamou o ministro Alexandre de Moraes de totalitário, né? Aí aqui tem uma ocasião, eu estava participando de uma audiência na Câmara lá, né, sobre liberdade de expressão, etc. Ela tem uma entrevista aqui que ela deu para a Gazeta do Povo, porque obviamente a Gazeta do Povo vai dar moral para esse tipo de coisa, né? Esse patriotismo lambibota de por favor Estados Unidos salve nossa nação. Mas isso aí eu não vou nem comentar muito mais, que a gente já sabe disso. Por que eu estou achando isso curioso? Eu quero mostrar para vocês uma coisa que é um pouco óbvia, tá? Mas acho que é bom dizer. Tanto a Maria Salazar quanto o Rick, nosso amigo aqui, eles não estão fazendo isso de graça. Eles estão fazendo isso por interesses. Então eu quero pontuar para vocês uma coisa. Maria Salazar, ela é o que agora mesmo? Ela vai chefe do comitê que vai ter jurisdição para atuar na política externa. Ela vai ser a chefe da, vamos dizer, da comissão. Sabe como aqui no Brasil a gente tem comissão de Constituição e Justiça, comissão de Direitos Humanos? Pois é, eles também têm isso lá. E a dela é de que? Relações Exteriores, que é o mesmo tipo de trabalho que o Eduardo Bolsonaro não conseguiu assumir aqui no Brasil, tá? Ele estava cotado para ser assumido, não foi chamado um outro deputado também da base aliada dele, do PL, tá? Se eu não me engano é o Felipe Brito, Felipe alguma coisa, que é daqui do Paraná inclusive, também bem direitão. Ele também está implicado no inquérito das fake news, como outras pessoas do PL. O Eduardo não, né? Mas
Pelo sim, pelo não, eu presumo, e você presume aí, ficou depois do carnaval, em vez do Eduardo Bolsonaro voltar para o Brasil, ele ficou por lá, e aí ele está tentando emplacar essa narrativa de, oh meu Deus, estou me autoexilando, mas por favor não tirem meu cargo. Por isso que ele falou que ele estava tomando uma licença, porque você não pode simplesmente sair fora do cargo, né? Você tem que pedir uma licença e tem todo um processo, porque senão te começa a contar sua falta e você perde o seu salário, tá? De deputado, que é um salário bem alto, junto com os benefícios. Ele não quer, obviamente, perder nada disso. Até ontem, ontem dia 20, ele não tinha dado nenhuma entrada nesse processo, tá? Esse vídeo provavelmente vai sair sábado de manhã ou mais à noite de hoje de sexta. E a gente vai descobrir se eu estou certo ou errado nisso. Mas o meu ponto é, por que afinal de contas o Eduardo está nos Estados Unidos? É só para fugir de um possível processo? Olha, sinceramente, é até... Na minha opinião pessoal, ele está aqui para isso. Ele está aqui nesse processo entre Brasil e Estados Unidos, ele está lá nos Estados Unidos para fazer isso aqui que essa mulher está fazendo. Para fazer lobby, para fazer essa movimentação contra o governo atual. É só isso. E para a gente terminar aqui, quem é Maria Salazar? Como eu disse para vocês, ela é filha de imigrantes cubanos. Como é que eu sei disso? Aqui, site oficial dela, tá? Maria Salazar, ó, eleita pelo 27º distrito da Flórida, tá aqui, ó, tudo aqui, nada escondido. Como eu posso te ajudar? O sitezinho é bonitinho. Inclusive, uma ideia dos Estados Unidos que eu acho que ia ser legal aqui no Brasil, se os deputados tivessem os seus sites bonitinhos assim, né? Perceba que o site dela é do .gov, né? E quem é Maria Salazar? Eu peguei, descia, fazendo isso que eu estou fazendo com vocês agora. Notícias recentes. Presidente Trump respalda a lei Take It Down da congressista Salazar durante o discurso presidencial. E a próxima, isso foi março 5. Março 13, Salazar e Kennedy. Salazar é ela e Kennedy é o próximo Kennedy que está lá agora, que é o único Kennedy que está atuante na política de lá. Os Kennedy são uma família conhecidíssima, política de lá, todo mundo conhece os Kennedy. E ele também é super direita, inclusive anti-vacina, e está na comissão, no que é o equivalente do Ministério da Saúde deles, vai entender. Salazar e Kennedy reintroduzem a lei de ensino, o Crucial Communist Teaching, que é o que? Essa lei de ensino crucial do terrorismo é o que? Se você nunca se perguntou por que os Estados Unidos é tão anticomunista assim, ou melhor dizendo, de onde vêm certas ideias específicas a respeito do anticomunismo, que o comunista ele come criancinha, que o comunista ele tinha tais e tais pretensões geopolíticas e não sei o que a vida na União Soviética era assim, assado. Muito disso nos Estados Unidos é ensinado porque havia essa coisa aqui chamada Crucial Communist Teaching. Existia uma lei que dizia que as escolas tinham que fazer ensino anticomunista. Se isso parece muito bom para você, pensa no contrário, tá? Pensa que o governo comunista do PT começasse a meter o louco e dissesse que todo mundo que é do PMDB, PL, é tudo bando de fascistas, já pensou? Eles começaram a dizer que eles mataram gente, eles comem criança, começa a inventar um bocado de coisa. Imagina. Política de Estado, tá? Não era uma coisa que os republicanos, né, que o Partido Republicano, não. Essa era uma política de Estado dos Estados Unidos, tá? Ensino anticomunista. Sabe quem é ensino anticomunista? Organização Moral e Cívica. O pessoal que é mais velho aí lembra disso. Vocês lembram, né? Da Organização de Moral e Cívica? Vocês lembram dessas aulas que a gente tinha que dar meio olhando pro lado? O professor parecia que estava meio nervoso dando certas aulas. Meu pai, inclusive, ele conta umas coisas engraçadas. Que a professora dele pedia para nós não perguntarem muito. Porque tinha coisas que ela não podia responder. Ela falava desse jeito. Ela não podia responder. Tá?
E antes que vocês achem que isso é muita viagem minha, coisa de gente que mora no Centro-Sul, minha família é de Belém do Pará. Região que tecnicamente não deveria ter sofrido tanto com a ditadura na narrativa de certas pessoas. A gente sabe que a verdade não é essa, mas a narrativa é essa, né? A narrativa falsa é essa. Que, foi só a classe média dos centros urbanos. Pois é. Eu acho que isso aqui já explica muito, né, gente, do que essa mulher é. Porque ela acha muito importante. Primeiro que essa notícia aqui do ensino de comunismo, as notícias dela são sempre em inglês e português, inglês e espanhol, tá? Essa notícia aqui é a mesma notícia dessa, tá? Isso pra mim é o ápice da direita americana atual, sabe? Anticomunismo e uma lei que até que é interessante, a Take It Down, até que é uma lei super bacana, na verdade, mas aí você vai ver quem que tá apoiando, uma super anticomuna. E que lei Take It Down é essa? É uma lei parecida com o que está sendo votada no Senado, já foi até aprovada. O nosso Senado aqui no Brasil aprovou uma lei que torna aqui um agravante. Você agora vai poder ter assumindo que o Lula vai aprovar ela e tal, você vai ter um agravante num crime específico de eu usei inteligência artificial para criar um vídeo pornográfico de uma pessoa que a minha desafeta, uma mulher que eu não gosto, entendeu? Uma mulher pública, aí sei lá, vamos imaginar, né? O cara faz isso. Isso já é crime. O que foi votado no Senado é tornar isto um agravante a maior, entendeu? Algo semelhante à ideia de para poder remover coisas como direito à fiança e tal, né? Para poder tornar o crime mais grave, basicamente. Esse Take It Down, tá? Take It Down é o nome da lei, tá? Take It Down é o nome da lei, é o ato, né? O Take It Down é o nome da lei, que lá está no processo de pré-lei, né? Eles estão vendo se tem apoio. Para você ver como são as coisas, como até as pessoas que a gente discorda politicamente um bocado de coisa, às vezes tem umas ideias bem legais. Essa ideia aqui, Take It Down, é o que ela está apoiando junto com outras pessoas, né? É o que eles chamam de bipartidarismo. Lei bipartidal é quando pessoas tanto de um partido quanto de outro apoiam a mesma lei, né? Porque americano acha que sei lá, enfim, deixa pra lá. Mas é aquela, a pessoa tá certa nisso aqui, tá errada nisso aqui. E qual é a grande lei que ela acha que é importante deixar no site dela? Qual é a grande coisa que ela quer que você saiba assim que você entra? Olha, entrou e você viu isso aqui, a cara dela e aqui em cima. Sobre contato, mídia, serviços, coisa de furacão, porque lá tem bastante na Flórida, né? Importante. Site em espanhol e Dignity Act. O que é o Dignity Act? O que é essa lei Dignity Act? Esse projeto de lei, que também quer ser bipartidal, tá? Ele tem umas 500 páginas, então eu não vou bater muito com vocês nisso. Mas o que é importante desse negócio aqui? Esse texto todinho aqui, ela dizendo quão importante é, que o problema da imigração dos Estados Unidos tem que ser resolvido, etc, etc, etc. Lembra? Ela é filha de cubano, tá? E o que quer esse ato de dignidade, essa lei da dignidade? O que quer? Tá? Porque isso aqui tá desde 2021 ela tentando fazer isso funcionar, tá? Reforçando a fronteira e restaurando a lei e a ordem. 25 bilhões para segurança na fronteira. Secure the border, aliás, é o jeito que eles chamam o quê? Aumentar a patrulha, aumentar muro, aumentar a tecnologia de drone para ver calor das pessoas andando no deserto de noite. Tá? Ordena 100% de cobertura do programa E-Verify, que é um programa que eles têm lá para garantir que todos os negócios americanos estão contratando trabalhadores legalizados. Tá? Ansiamos por ter controle operacional e vantagem na fronteira sul, que é a fronteira com o México,
Para mudar a estratégia que eles têm lá. Isso aqui basicamente eu não vou explicar muito, mas é o seguinte, é porque hoje a estratégia da Polícia de Fronteira dos Estados Unidos é: se eles te acharem, eles têm a oportunidade de fazer X e Y, eles vão poder pegar todo mundo e mandar de volta. O que ela está propondo é mudar essa estratégia para uma estratégia mais ofensiva. Ela quer mais pessoas, mais agentes, mais cachorros, mais drones procurando as pessoas na fronteira, em vez de simplesmente, eu acho que tem gente ali, vamos lá ver. Se você passar na minha rota, azar. Que é basicamente isso que está acontecendo hoje lá na fronteira do Brasil e México, ao menos se você acreditar na propaganda dela, tá? Isso aqui tem várias coisas. Eu vou falar pra vocês lá. A maioria das coisas que tem aqui é aumentando o policiamento, aumentando o muro, aumentando o controle sobre as pessoas e os corpos, tá, de negócios. Esse E-Verify em particular aqui é um dos motivos que esse projeto não passa. Porque os trabalhadores ilegais nos Estados Unidos são uma fonte vital de renda para lá, na verdade. Então você imagina, né? E aqui tem bastante, tem contratar milhares de gente nova, autorizar o Departamento de Segurança aqui nacional, designar que umas organizações como gangues de rua, etc., sejam imediatamente deportáveis se você achar um imigrante legal nelas, né? Ou seja, você já está percebendo que a gente não está mais falando estritamente de entrada de pessoas, né? Eu bater lá numa gangue que está aqui do lado da minha casa e chegar com os caras e dizer: olha, se vocês estão tudo legal, tem um ilegal aqui, né? Tá, a gangue de vocês, então vou mandar todo mundo fora dos Estados Unidos e deportar todo mundo imediatamente, sem processo, explicando que esses processos aqui de deportação são processos instantâneos, tá? Deportação nos Estados Unidos é instantânea, você não tem direito a recorrer nada, eles simplesmente pegam você e jogam você para fora, tá? Isso tanto é verdade que já está tendo casos na administração Trump de gente que estava legalizada com green card, com autorização de trabalho e tudo certinho, e eles estão sumindo, tá? Já teve até cientista brasileiro que foi impedido então nos Estados Unidos agora, acho que foi anteontem isso, porque o cara criticou a administração Trump num post, só falou: olha gente, eu não acho legal o Trump fazer isso, uma coisa bem inócua, sabe? Mas ele chegou lá nos Estados Unidos e disse: olha, você não vai entrar porque você criticou o Trump. E viraram ele e foi embora. Ele ficou sem dar a conferência dele, para você ver como estão as coisas, né? E tem umas coisas nessa lei que são muito estranhas. Por exemplo, dá autoridade para o Departamento de Segurança Nacional fazer teste de DNA nas pessoas para ver se elas são mesmo, né, família, sabe? E como é que você vai saber se é família ou não? Quem é que tem esses dados? É um monte de coisa que tem nessa lei que pra mim é a típica solução de direita do problema da segurança. Eles começam com uma coisa que até que parece correto, certo? Tipo, eu tenho um problema de segurança na rua, vou botar mais policial. E aí você escalona o negócio que quando você vê, os caras já estão pegando DNA dos outros. Assim, na cara dura, né? Pra mim isso é muito típico da candidatura, né? É muito típico dos tipos de métodos, na verdade, que essa galera usa. E eu queria deixar isso aqui bem claro, por quê? Primeiro porque eu quero mostrar para vocês, para os meus detratores aí, que eu sei do que eu estou falando, sim, eu leio as coisas, eu não fico só lendo notícia que aparece para mim, eu vou ler atrás quem é, né? Segundo, eu não vou me retratar, Eduardo Bolsonaro é fujão, ele está fugindo para fazer lobby contra o Brasil? Tá fugindo para fazer lobby contra o Brasil e tem mais. Olha, logo a deputada que tá aí, deputada da Flórida. Onde é que o Eduardo tá mesmo? Qual é o estado? Qual é o estado que tem mais gente brasileira nos Estados Unidos? Qual é o mesmo estado? Eu acho que tá bem claro. Aqui quais são os alinhamentos, quais são as afinidades eletivas, como diria o titio Weber, do que tá acontecendo aqui. E eu acho assim, pra mim, gente, que isso aqui explicou tudo. Então, eu espero que vocês estejam bem. Eu só queria deixar isso aqui bem claro pra vocês, que eu sei do que eu tô falando. Pelo menos em relação a essa questão do Eduardo. Eu tenho certeza absoluta que este homem vai ficar no mínimo uns 15 dias lá fazendo essa parada. Ele vai voltar pra cá, caso o processo dele lá, a Câmara que tá pedindo que ele seja considerado, né, tipo de férias, em vez desse mês perder o emprego.
caso passe. Se não, se a proposta que está sendo articulada já pelo PT, e pelo PT não, por certas pessoas do PT, né, de tirar, na verdade, o cargo dele, declarar ele inapto para assumir o cargo e dar o cargo por suplente logo dele, né, se passar, a gente vai ver. Tá? E, aliás, não se empolgue muito, porque o suplente do Eduardo Bolsonaro também é um cara super ligado nessas questões. Mas disso aí a gente vai falar outros dias, né? Então, gente, é isso aí. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Like, subscribe, aquela coisa toda. A gente se vê no próximo vídeo. Social Vlog Extra, desligando.